Pronto, pessoal. A aula está sendo gravada agora. Como eu havia dito para vocês, pessoal, os dois conteúdos principais que vão ser abordados nessa disciplina de materiais de construção é exatamente os agregados e os aglomerantes, que são os componentes básicos aí para a gente fazer os concretos e as argamassas, que por sua vez são os materiais mais utilizados aí na construção civil, né? Então, as argamassas a gente consegue fazer, não sei se vocês recordam aí da disciplina de sistemas construtivos, onde vocês viram lá que para você fazer a alvenaria, né, você precisa da argamassa, né? A argamassa é a cola entre os blocos, entre os tijolos. Então, essa ligação é feita com a argamassa. E o concreto a gente pode fazer aí as estruturas, né, da nossa edificação, né? A gente pode fazer os pilares, as vigas, a laje, a fundação dessa nossa edificação, né? A base dessa construção. Então, vamos iniciar aí com a definição básica de agregados, pessoal. Então, os agregados, eles são qualquer material granular com a dimensão adequada para o uso na engenharia. Então, a gente tem aí uma série de exemplos, né, desse uso na construção civil, no uso na engenharia. Então, o agregado, ele pode ser utilizado para fazer as argamassas e os concretos, como eu havia dito, pode ser utilizado para fazer a base das pavimentações. Então, aqui, ó, quando a gente está fazendo a pavimentação asfáltica, né, que é por onde a gente passa aí nas cidades, né, e nas rodovias, a gente pode usar o agregado tanto para fazer a base da rodovia, que é antes dessa camada aqui, que a gente chama camada de rolamento, né, por onde passam as pessoas e os veículos. Ou também a gente pode usar esses agregados, pessoal, para fazer a própria camada de rolamento, que é essa massa asfáltica aqui que a gente chama, né? Então, essa massa asfáltica, ela é uma mistura de um material ligante, e esse material ligante é um material de origem de petróleo, né? Ele chama CAP, CAP, esse material preto, né? Ele é um material oriundo do beneficiamento do petróleo, né? Então, quando o pessoal faz a extração do petróleo e faz o beneficiamento desse material lá nas usinas, né? Nas refinarias, melhor dizendo, né? Eles vão retirar todos os combustíveis que tem. Então, eles vão tirar os combustíveis leves, os médios e os pesados. Então, os leves a gente tem aí a gasolina, né? Os médios ali a gente pode tirar o óleo diesel, né? E os pesados a gente tem ali querosene. O resíduo que sobra desse processo de beneficiamento do petróleo, pessoal, é justamente esse material preto aí, que a gente chama de CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Esse material ligante, ele no estado natural, na temperatura natural, melhor dizendo, ele é considerado um semissólido, ou seja, ele não é nem completamente sólido e nem líquido, né? Ele é um material que, se você apertar ele vai se deformar com pequenos carregamentos. Então, quando você encontra ele, você aperta ele vai se deformar. E para esse material ele ser trabalhável, para ser trabalhável e ser aplicado, né, a gente precisa adicionar calor nele. Então, a gente adiciona a temperatura e esse material ele fica líquido, no estado líquido. Quando ele está no estado líquido, né, o pessoal pega e mistura ele com outro material, um material de enchimento, que são as partículas. E essas partículas justamente é o agregado. Então, a gente misturou esse material ligante com o agregado, a gente tem a massa asfáltica. E essa massa asfáltica, ela é aplicada aqui, ó, no local onde vai se fazer a pavimentação, aplica-se uma camada e por cima passa um maquinário compactando essa camada de material. Então, depois que esse material esfria, né, ele é aplicado quente, a uma certa temperatura ali de 150 a 190 graus, é bem quente, né, para esse material ele continuar trabalhável. Então, depois que esse material ele vai se resfriando, né, ele vai
endurecendo, ele vai voltar a ser aquele semissólido, né? Por isso, pessoal, que em dias muito, muito quente, né, em algumas cidades aí, vocês vão ver que o material, o asfalto, né, ele está até menos sólido, né, ele está mais mole, né, porque esse material, ele é suscetível à temperatura, né, então, se eu aumento muito a temperatura, ele começa a voltar ali para o estado líquido, né. Então, é isso aí que a gente utiliza para fazer tanto as camadas de rolamento, né, as camadas por onde passam os carros, os veículos e as pessoas, e a gente pode usar também como a fundação desse meu pavimento. Então, a gente usa os agregados ali para fazer essa base e subbase aí das pavimentações asfálticas. Tudo bem, pessoal? Ainda nós temos mais alguns outros exemplos aí de utilização dos agregados na construção civil. Então, essa fotinho é uma pessoa, né, um operário aplicando concreto, né, como eu já havia dito aqui. Então, ele está ali lançando o concreto utilizando essa mangueira aqui, que a gente chama de mangote. É uma tubulação por onde é bombeado esse concreto, né, até uma laje, até um elemento estrutural aí que vai ser feito de concreto. Nessa foto do lado aqui, ó, nós temos um exemplo da aplicação dos agregados para fazer os lastros de ferrovia, né? Então, aqui é onde passa os vagões do trem, né? Então, nós temos aí os trilhos, né, metálicos, por onde passa as composições. E nós temos aqui, ó, no sentido transversal a esses trilhos, né, nós temos os dormentes, né, que são esses elementos de madeira ou de concreto, onde é uma espécie de uma fundação, né, pro trilho da ferrovia. E a base, né, desse trilho da ferrovia justamente é o agregado, né? Então, eles lançam aí brita, né, para fazer a base, né, como se fosse um colchãozinho por onde os trilhos passam, correto? Mais algumas aplicações aí que a gente tem, pessoal. O dreno. A gente pode fazer drenos de água, utilizando os agregados. E como que acontece para que o agregado ele se torne um dreno, pessoal? Então, existe ali um sistema construtivo, né, que o pessoal faz, né? Então, eles vão abrir uma vala no local onde eles querem drenar a água, né? Então, eles vão escavar e fazer uma vala no solo. Depois, eles vão colocar alguma camada para impedir que o solo, né, que foi retirado aqui, caia dentro desse buraco, né, dentro dessa vala. Geralmente, o que eles colocam aqui como contenção é uma manta especial, chamada manta geotextil, que é um material que permite a passagem da água, mas não permite a passagem do solo, né? Então, ele tem tem microaberturas ali, né, por onde permite a passagem da água. E dentro dessa vala, pessoal, é colocado as partículas, os agregados. E quando a gente coloca esse agregado dentro de uma vala aqui, ó, ele assume um comportamento muito interessante, porque entre uma partícula e outra, a gente tem uma espécie de um buraquinho, que a gente chama de poro, né? Então, a gente vai ter vários poros ali, né? Vários vazios, né? Por onde vai passar a água, por onde vai percolar a água. Então, o agregado ele vai assumir uma propriedade muito interessante chamada de vasos comunicantes. Então, um vaso é ligado ao outro e a água ela consegue passar por entre esses buraquinhos. Ela consegue permear por meio desses buraquinhos, né? Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia fazer um exemplo prático, né, para explicar como que acontece aí esse efeito aí da porosidade permitindo ali com que a água permeie por eles, né? Eu ia pegar um copo de plástico, ia fazer alguns furos na parte de baixo desse copo, né? E encher ele de areia,
certo? Então, esse copo cheio de areia, com fundo cheio de buraquinhos, eu ia pegar um outro recipiente com água embaixo, com água nele, né? E ia colocar esse copo dentro. Quando eu coloco o copo dentro desse recipiente com água, a água ela vai subir até a parte de cima da areia. Então, isso é um exemplo prático de como funciona ali esses vasos comunicantes. Então, ele vai, ou melhor dizendo, a água, né, ela vai passar pelos porinhos ali, né, e vai subir, né, vai ter uma ascensão até a parte de cima, certo? Então, esses são alguns exemplos. Aqui, como último exemplo, nós temos os gabiões, pessoal. Eu peguei na internet aqui algumas fotos que vão ficar mais simples de vocês visualizarem como funciona esse gabião. Então, aqui, ó, pessoal, em algum ponto da cidade, provavelmente vocês já viram esse tipo de estrutura. Alguém já viu esse tipo de estrutura aqui na cidade de Várzea Grande ou Cuiabá? Hein, pessoal? Na onde você viu, Gustavo? Acho que um tempo atrás, indo para Cuiabá, porque tinha um prédio que ele tava desabando. Então eles fizeram Ali, no chão. ali na Miguel Sutil, né? É que eu não sei o nome da sua, mas é indo para Cuiabá. Então, ali, realmente ali, na Miguel Sutil, ali, logo no viaduto ali, perto da rodoviária, acho que é Isso. Miguel Sutil, né? É isso, exatamente ali, tem uma estrutura dessa, exatamente, Gustavo. Que esse prédio, ele estava tendo um problema com a encosta ali, né? Essa encosta, ela estava desabando ali, e eles fizeram esse elemento que é justamente um elemento de contenção de solo, certo? Então, se vocês passarem ali e reparar, vocês vão ver essa estrutura. Ela está um pouco escondida porque tem algum mato ali e tal, mas tem esse elemento. Então, ele serve tanto para conter o solo, né, que está aqui a barreira de solo, o talude que a gente fala, né? Então, essa encosta ali é um talude de solo. Então, ele faz a contenção desse solo e uma grande vantagem desse elemento, né, ao invés de você fazer uma parede de concreto aqui para conter, né, é que é um elemento barato e um elemento que permite a passagem da água, certo? Então, a água que está saindo desse solo aqui, ó, ela vai permear, ela vai passar por meio desses buraquinhos que tem entre uma partícula e outra, e vai descer para algum local, né? Nesse caso aqui, ó, ele tem um rio, né? Tem um córrego, né? Por onde vai ser escoada essa água, né? Então, aqui onde está essa pessoa é o gabião, né? Essa parede de contenção do solo. E aqui a água que está sendo drenada desse solo vai cair nesse córrego aqui, por onde vai ir para algum local de captação, né? Essas são duas grandes vantagens, pessoal. O custo que é baixo, né, em relação a uma parede de concreto, e a vantagem de ser autodrenante, né? Ele já tem os drenos nele mesmo, né? E como que é feito esse elemento, pessoal? É feito da seguinte forma, ó. São feitos caixotes, ou caixas, melhor dizendo, de tela, né? Então, são grandes caixas de tela, por onde você enche ela com agregado, um agregado de grande dimensão, né? Então, no caso aí, o pessoal costuma usar rachão primário, pedra de mão, né? Pedra de mão, como o nome diz, são pedras de grande dimensão, né? Que você precisa pegar ela uma única partícula por vez, né? E aí vai jogando nesse local. Lógico que isso não é feito na mão, né, pessoal? Eles utilizam maquinários, né? Escavadeira hidráulica, né? Equipamentos de grande porte para encher essas caixas de tela aqui, né? Então, ele vai permitir, a tela, né, ela vai permitir com que esse meu gabião, ele fique conformado, né, ele pegue um formato que eu queira, né, e ainda permite a passagem da água, né, para fazer a drenagem. Todo mundo compreendeu? Beleza, Gustavo. Beleza. Então vamos em frente, pessoal. Entendido aqui a importância, né, do agregado, né, e a sua definição, né,
Aliás, a importância a gente ainda não viu, né? A gente viu a definição e as aplicações dele, né? Então, agora a gente vai ver as importâncias aí, as finalidades de se utilizar esses agregados em concretos e argamassas, pessoal. Então, assim, antes da gente ver aí a finalidade, né, da utilização do agregado em concretos e argamassa, a gente precisa entender primeiro como que é a composição de um concreto e de uma argamassa. Tá. Eu vou perguntar para vocês se alguém sabe me dizer qual que é a composição de um concreto. Com a vida de vocês aí, a prática na vida de vocês, tipo, uma obra que vocês já viram fazer em casa, um local onde você estava passando, estava fazendo um concreto, né? O que vocês viram o pessoal colocando lá nesse concreto? Qual que eram os componentes dele? Cimento, areia e água. Cimento, areia... E água. E água. Tá, muito bem, Gustavo. Isso daí é a composição de uma argamassa. Tá faltando mais um material aí. O cascalho, né? E a brita, exatamente. Cascalho e a brita, o agregado graúdo que a gente chama. Muito bem, pessoal. Exatamente isso. Então, a composição de um concreto é areia, cimento, água e cascalho ou brita, certo? E a argamassa, como o Gustavo disse, é cimento, areia e água. Então, são esses componentes. Em alguns casos, pessoal, a gente pode ter um material a mais aí, que a gente chama de aditivos, que a gente vai ver mais com calma depois. Aditivos são componentes químicos que vão fazer com que mude algumas características dos nossos materiais aí, dos nossos concretos e da nossa argamassa. Certo? Mas aí a gente vê depois. Então, agora que a gente sabe, pessoal, bem de forma superficial, os componentes aí dos concretos e das argamassas, a gente consegue ver a importância aí de se utilizar o agregado para fazer esses materiais. Então, uma das finalidades aí da utilização do agregado nos concretos e na argamassa é justamente econômica, né? Dos materiais que são utilizados para fazer as argamassas e os concretos, a parcela mais cara aí dos componentes é justamente o aglomerante, que é o cimento. O ligante, né? Então, o cimento, a gente vai ver depois, ele se chama aglomerante, né? É o que faz a união das partículas. Então, o cimento, ele é uma parcela mais cara aí. Se a gente utiliza mais agregados, pessoal, ou utiliza agregado nessa composição, a gente consegue baixar o custo final desse material produzido. Então, assim, vamos pensar. Se a gente fizesse a argamassa toda utilizando somente cimento, esse material, ele talvez não teria uma característica tão interessante, mas daria para fazer ele, certo? Então, eu teria um material extremamente caro, porque toda a sua composição seria apenas cimento e água, certo? Ele nem pode ser chamado aí de argamassa, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, ele seria um material extremamente caro, porque ele não tem nenhuma uma parcela de enchimento, um material mais barato para fazer o enchimento ali. Então, o agregado, ele entra na composição justamente fazendo esse papel de material de enchimento. Então, a brita vai entrar no concreto, ocupando ali um volume, né, e reduzindo o custo do material. A mesma coisa acontece com a areia, né? A areia vai entrar no concreto e na argamassa ali, ocupando um determinado volume do material e diminuindo o custo. Porque esses materiais, pessoal, eles são relativamente mais em conta, né? O cimento, ele tem que passar por todo um processo industrial que é custoso, né? Vocês vão ver depois que para fazer o cimento, a gente precisa retirar a matéria-prima dele, que é a argila e o calcário, né? Esse material, ele é moído finamente, depois ele é calcinado a altas temperaturas, né? Então, ele entra em um forno rotativo a mais de 1.400 graus de temperatura, né? E para você atingir essas temperaturas, você tem que queimar muito combustível, né? Então, esse processo todo, ele é custoso, né? Ele é caro, né?
Então, se vocês observarem aqui, ó, em 1 metro cúbico de concreto, né, o custo dos materiais de 1 metro cúbico de concreto, lógico que isso aqui são valores desatualizados, eu até preciso atualizar esse negócio. Em valores de 2017, a parcela de cimento aí para fazer 1 metro cúbico de concreto equivale a mais ou menos R$ 165. Já a parcela de agregado aí para fazer esse 1 metro cúbico de concreto, a gente vai utilizar ali em torno de R$ 90 por metro cúbico. Então, notem que ele é bem mais em conta, né, do que o cimento. Então, a primeira finalidade aí é econômica, né, para reduzir os custos desse material final produzido, né, o concreto e a argamassa. E aí a gente tem as finalidades técnicas, né? Então, entre elas aí, a gente tem a minimização da retração. Então, como que acontece isso, pessoal? Aqui eu preciso já dar uma adiantada no conteúdo de aglomerante, né? Porque quando a gente estuda aglomerante, pessoal, a gente vai ver que o cimento ele é um aglomerante hidráulico. O que é um aglomerante hidráulico? É um material que ele precisa entrar em contato com a água para que aconteçam as reações químicas de endurecimento. Então, é por isso que o pessoal, quando vai fazer o concreto ali, ele coloca água, né? Ele coloca água na mistura. Essa água, ela vai servir tanto para deixar esse material trabalhável, esse material fácil de mexer, né? Que eu consiga, a água, ela promove essa questão, né, de tornar o material trabalhável, e a outra questão é que a água faz com que esse meu material, ele se ative, né, então comece as reações químicas, né, e esse material, depois que ele entra em contato com a água, ele começa um processo de endurecimento. Então, depois que ele endurece, ele vira uma espécie de uma rocha, né, um material extremamente resistente, né, que não se degrada em contato com a água, né? Se vocês observarem aí, tem estruturas de concreto aí que estão há anos e anos aí sujeitos a sol, água, né? E não está se degradando, né? Então, quando eu adiciono água nesse material, ele começa a fazer esse processo de hidratação, que é justamente as reações químicas. E essas reações químicas, pessoal, é uma reação que a gente chama de exotérmica, ou seja, com liberação de calor para o meio ambiente. Não sei se vocês lembram lá da química, né? Das reações químicas, né? Então, você tem ali um catalisador, e esse catalisador seria a água, né? Que vai fazer com que ocorra a reação química, e essa reação química ela é uma reação violenta, né? Ela libera calor para o meio ambiente. Então, quando eu utilizo grandes quantidades de cimento no meu material, eu tenho grandes liberações de calor. Quando esse material meu, ele aquece, esse material, ele tende a perder água bruscamente, certo? Então, imagine uma espécie de uma panelinha com água, e eu vou lá e adiciono calor a ela. Com o passar do tempo, né, isso é um exemplo grosseiro, né? Com o passar do tempo, essa água ela vai ferver e vai evaporar para o meio, né? Ela vai sair, correto? Acontece isso aqui no concreto também. Então, o material ele vai se aquecer e a água da mistura ali, ela vai começar a sair para o meio ambiente. Não é que a água ferveu, né, pessoal? Longe disso, né? A temperatura não chega a esses valores, não. Mas com o aquecimento desse meu material, a água ela vai se perdendo de forma mais brusca para o meio ambiente. E quando eu tenho essa retirada de água brusca do meu material, ocorre um fenômeno chamado de retração. Então, eu tenho ali um maciço, né, de material, uma grande quantidade de material, e esse material, quando ele começa a perder água de forma brusca, o que acontece com ele? Ele retrai, ele encolhe, certo? Então, quando esse material encolhe, pessoal, ele começa a aparecer algumas fissuras. E essas fissuras não é legal para o meu material, para o meu concreto, né, ou para a minha argamassa. Então, se for uma estrutura de concreto, esse material ele vai se tornar mais frágil, né? Então, não é interessante.
Se for uma argamassa, ela vai ficar mais frágil e também vai ficar esteticamente mais feia, né? Ruim, né? Porque vai estar um monte de fissurinha, né? Ninguém quer ter uma parede, né? Um reboco ali com um monte de rachadurinha, de fissurinhas, né? Então, por isso, pessoal, que a gente utiliza o agregado, né? Então, o agregado, ele é um material inerte que está ali dentro, ele não vai ter reações químicas, né? E aí ele faz com que eu consiga reduzir a quantidade de aglomerante ou de cimento, né, na composição aí desses concretos e argamassa. Assim, reduzindo a retração ou minimizando a retração, bem como reduzindo o calor de hidratação. Como eu falei para vocês que o aglomerante, o cimento é um aglomerante hidráulico, né, e quando ele entra em contato com a água, ele libera calor, né? Então, se eu estou utilizando menos material, eu vou ter menos calor de hidratação liberado, correto? Consequentemente, pessoal, quando eu utilizo os agregados em conjunto com o aglomerante, com o cimento, eu tenho uma boa resistência química, porque esse material, como ele é inerte, né, ele não vai reagir com o cimento e ele tem uma boa ligação química. O cimento e o agregado, eles têm boa ligação química. E eu tenho também uma boa resistência à abrasão quando eu utilizo esses materiais. Porque a abrasão, pessoal, nada mais é do que desgaste por atrito, né? Então, quando eu tenho duas superfícies ali, ou dois materiais que estão entrando em contato um com o outro, né? O material que é mais fraco, ele se desgasta. Então, esse material que foi mais fraco e se desgastou, a gente chama que ele é um material mais abrasivo, né? Então, se a gente pegar ali como exemplo do material mais duro que a gente tem aí na natureza, aí, um dos materiais mais duros que a gente tem na natureza, que é o diamante, né? O pessoal usa o diamante ali, ele vai riscar várias superfícies, né? Então, o diamante ele é um material menos suscetível à abrasão do que os outros materiais, né? Então, se a gente pegar o diamante e passar em um vidro, né? Ele vai cortar o vidro ali, ele vai desgastar o vidro. E esse material que desgastou, no caso o vidro, é um material mais abrasivo, né? Então, seria isso, pessoal. Todo mundo entendeu as duas finalidades, tanto a econômica como a técnica? Se tiverem dúvida, pessoal, pode falar. Se eu estiver indo muito rápido, falem também. Tudo bem? Beleza, Gustavo. Então, vamos em frente. Tá. Agora, pessoal, eu quero que vocês até anotem essa informação aí no caderninho de vocês. Espero que vocês estejam com o caderninho aí de vocês, né? Não é para vocês ficarem na cama dormindo, não, escutando a aula, viu, pessoal? Para assistir na frente do computador aí, com o caderninho na mão, viu? Então, vocês vão anotar aí, pessoal, exatamente as composições que eu falei para vocês, né? Então, vamos iniciar aí com o material mais básico que a gente tem, pessoal, que é a pasta. A pasta, né, como vocês podem ver aí nesse desenho, né, ela é uma mistura de cimento, água, mais ar. Só que essa água aqui, ela tem que estar em proporções adequadas, pessoal, a quantidade adequada de material, senão esse material ele fica muito mole. Então, juntou um aglomerante mais água em proporções adequadas, a gente chama esse material de pasta. Se a gente adicionar muita água nesse material, pessoal, bastante água, água em grandes quantidades, esse material ele recebe um outro nome, que chama nata. Nata, como se fosse nata de leite, né? Nata. Essa nata, então, é a junção de cimento mais água em grandes quantidades. Se a gente pegar a pasta, pessoal, e misturar com o agregado miúdo, nós temos o que o Gustavo falou ali agora há pouco, que é a argamassa. E se a gente pegar essa argamassa e misturar com um agregado graúdo, com uma pedra, né? Pode ser o cascalho, a brita, né? A gente vai ter aí o nosso concreto. Ok, pessoal?
Então, aí vocês podem até observar as proporções aí, geralmente, desses materiais, né? Então, num concreto convencional aí, ó, cerca de 15% é cimento, 21% é água, 3% é ar incorporado, 30% é agregado miúdo e 31% é agregado graúdo, certo? Se a gente for somar aí todo o volume de agregados utilizados nos concretos, a gente pode observar que isso gira em torno aí de 55% a 70% do volume total aí do concreto, né? Então, é uma grande quantidade de material, né, que é utilizado aí nos concretos e nas argamassas. Então, agora que a gente já entendeu a finalidade, né, as principais aplicações aí dos nossos agregados, pessoal, a gente tem que estudar aí algumas características, né, e alguns estados, né, desse material. Então, aqui, pessoal, os estados das partículas ou dos grãos, quanto à umidade, né, eles são divididos em 4, certo? Então, nós podemos encontrar os grãos, as partículas aí dos nossos agregados no estado seco, seco em estufa, né, que a gente chama. Estufa é um equipamento de laboratório, que vocês vão ver daqui a pouco. A gente pode encontrar ele também seco ao ar, saturado com superfície seca ou simplesmente saturado. Então, vamos ver cada um desses estados, pessoal. O material, quando ele está seco em estufa, a partícula ela está seca em estufa, nós dizemos que esse material ele está com 0% de umidade. Ou seja, ele não tem nada de água, nem fora e nem dentro da partícula. E como que acontece isso, pessoal? A gente pega o agregado no estado que ele está lá, né, no local lá no depósito, a gente coloca ele dentro de um recipiente e leva num equipamento que a gente chama de estufa, que é isso daqui, ó. A estufa nada mais é que uma espécie de um forno, pessoal, onde a gente consegue controlar a temperatura, né? Então, notem aqui, ó, que tem um reloginho, né? E esse reloginho, ele mede justamente a temperatura que está dentro aqui desse espaço, dentro dessa câmara, né? E ela é vedada, né? Ela tem uma porta aqui onde a gente fecha, né? E deixa por um certo tempo. Então, a gente diz que esse material, ele está seco em estufa, quando a gente deixa ele aqui dentro da estufa, por mais de 6 horas, né? A 110 graus Celsius, certo? Então, a gente vai deixar o material aqui dentro a temperatura de 110 graus por, no mínimo, 6 horas, ou até a constância de massa do material. O que é essa constância de massa, pessoal? É quando eu pego o meu material, depois de um certo tempo dentro da estufa, né? Faço uma primeira pesagem, volto esse material para a estufa e deixo mais um tempo, e depois realizo outra pesagem. Quando a diferença entre uma pesagem e outra for mínima, a gente diz que esse material ele atingiu constância de massa. Ou seja, ele não está mais perdendo massa, né? E o que é essa massa que o material está perdendo, pessoal? Quando ele está na estufa? Hein, galerinha? Alguém tem ideia? Ninguém? Pessoal, essa massa que o material está perdendo dentro da estufa é justamente a água. Como a gente pegou ele ali no estado que ele estava ali no local do depósito, né? Ele tem alguma umidade. Então, essa umidade, ela vai se perdendo dentro da estufa. Então, quando eu vou aquecer no meu material, ele vai ficando lá por um certo tempo, ele vai perdendo água até ficar completamente seco, que é esse primeiro estado aqui, o estado seco em estufa. Compreendido? O segundo estado, pessoal, é o seco ao ar, que é quando eu pego o meu material e deixo ele secando ali ao ar, certo? Deixo num recipiente sem estar exposto a intempéries, né? Ou seja, a chuva, né? Ao sol. A gente pode até deixar ele secar ao sol, né? Não tem problema. Então, esse material ele vai ficar sem a umidade superficial
só com umidade interna. Ó, ele não vai ter umidade externa aqui na parte externa, só uma pequena umidade interna. Isso é a situação de seca ao ar. Depois nós temos um outro estado aí, que é saturado com a superfície seca, que é quando eu pego esse meu material, deixo ele dentro de um recipiente imerso em água, ou melhor dizendo, a gente pega um recipiente, enche de água e deixa as partículas imersas em água. Esse material ele vai ficar um certo tempo ali dentro da água e ele vai, como esse material ele tem poros, né, ele tem micro buraquinhos ali, ele vai absorver essa água para dentro da sua estrutura. E para ele ficar nessa situação de saturado com a superfície seca, a gente pega ele, depois de estar ali dentro do recipiente por um certo tempo, e vem com um pano e seca a sua superfície. Então, ele está completamente saturado internamente, só que externamente ele está sequinho, né? A gente secou ele com um paninho. E a última situação é exatamente como ele sai do recipiente quando a gente colocou ele lá, né? Então, a gente deixou ele por um certo tempo dentro da água, né? Então, ele vai sair tanto com a superfície saturada, como internamente também. Certo? Então, esses são os 4 estados aí das partículas dos grãos de agregado. É importante a gente conhecer esses estados, pessoal, e é importante a gente saber também o grau de umidade dessas partículas. Certo? Eu vou explicar melhor daqui a pouco por que é interessante a gente saber a umidade aí dos materiais, pessoal. Ó, para ficar mais claro para vocês, pessoal, cada uma daquelas situações agora de forma visual, né, numa foto aqui, né, que ali está de forma esquemática, né, num desenho. Então, vocês podem observar aqui, ó, que o seco em estufa, pessoal, a partícula, ela fica até mais branquinha, né, ó, não tem umidade nenhuma, né, nem fora e nem dentro dessa partícula. Se a gente quebrasse ela aqui, ó, vocês iriam ver que ela está sequinha também por dentro. O seco ao ar, ó, ele já está com a coloração um pouco mais escura, né? Então, o material, ele já tem uma umidade interna, né? Ele está sequinho por fora, só que ele tem mais uma umidade interna. Então, ele muda um pouco a coloração. O saturado com superfície seca, né? Ele está completamente saturado internamente, só que o operador, ele veio aqui, ó, e secou essa umidade que estava na parte externa dele. E o último estado aqui é justamente quando ele sai lá do recipiente, né? Ele está até escorrendo água aqui, ó, né, da partícula. Tanto internamente ele está cheio de água, como também na superfície. Ok? E como que a gente faz, pessoal, para fazer aí essa determinação do teor de umidade dessas partículas? Isso aqui está mais relacionado com areia, pessoal. Porque a areia é muito interessante a gente saber a umidade dela, porque a gente vai utilizar ela para fazer concretos e argamassas. Então, quando a gente vai fazer os concretos e a argamassa, pessoal, a gente tem uma espécie de uma receita de bolo, que a gente chama de traço, certo? Então, quando a mãe de vocês, ou vocês mesmos forem fazer um bolo, vocês vão ver que tem uma receita, né? Com as proporções dos materiais que eu vou utilizar, né? Então, lá vai falar assim, olha, eu vou precisar de 4 ovos, 1 quilo de farinha, tantos litros de leite, tananã, tananã, certo? Então, essa é a proporção de material que eu vou entrar lá na minha mistura. Então, se eu pegar essa farinha e ela vier molhada, pessoal, ela vai alterar a proporção dos materiais. Ou se eu colocar mais leite, melhor dizendo, né? Se eu colocar mais leite do que precisava, esse material vai virar uma meleca, né? O bolo talvez não vai sair certo, correto? A mesma coisa acontece aqui quando eu vou fazer o meu concreto e a minha argamassa. Se eu tenho uma quantidade adequada de água que eu vou utilizar para fazer essa argamassa e esse concreto, e ainda tiver mais água ainda na areia, pessoal, vai desandar toda a proporção do meu material, certo? Então, eu já tenho ali, por exemplo, 5 litros de água para fazer o meu concreto. E na areia tem mais 3 litros de água. Já alterou completamente a proporção de material, né?
Então, por isso que é muito interessante eu saber o teor de umidade dessa minha areia. Então, eu conhecendo esse teor de umidade, eu consigo fazer um cálculo para corrigir a quantidade de água que eu vou utilizar para fazer essa argamassa e esse concreto. Certo? E como que eu estudo, como que eu calculo aí esse teor de umidade, pessoal? Tem vários ensaios aí, ou alguns ensaios, né, para se determinar isso. O mais preciso, né, o mais correto aí que a gente tem é o teor de umidade pelo método da estufa, que é o equipamento que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, em que consiste esse ensaio, pessoal? Consiste em retirar uma determinada amostra do meu material. Então, quando eu vou fazer o concreto lá, antes de fazer o concreto, eu vou lá no depósito, principalmente se esse depósito estiver exposto ao tempo, né? Se essa baia lá onde está a minha areia, né, ela está sujeita à chuva, né? Isso vai mudar, né, a umidade no meu material. Então, eu vou lá, retiro uma amostra representativa, né? Retiro de certos pontos lá uma quantidade de material e tiro por volta ali de 30 gramas de material. Então, eu vou retirar 3 amostras de aproximadamente 30 gramas de material, vou pesar em uma balança de precisão, né, como o operador está fazendo aqui, né, ele está com o recipiente em cima da balança, e ele vai pesar ali a quantidade de material. Então, pesou essas 3 quantidades de aproximadamente 30 gramas, ele vai colocar em um recipiente metálico, que a gente chama de cápsula metálica, né, que tem que ser um material metálico, senão ele pode pegar fogo aqui dentro da estufa, né, como vai atingir altas temperaturas. Então, eu vou pegar essas 3 cápsulas, com os valores anotados, né, logicamente, da quantidade de material que estão presentes nela, né? Vou levar na estufa e vou deixar por, no mínimo, 6 horas, ou até constância de massa, como eu havia dito para vocês. Então, depois, o mais interessante é deixar por 24 horas, pessoal. Deixou por 24 horas a 105, 110 graus, pessoal, é praticamente certeza que esse material ele vai estar completamente seco. Ele vai estar naquele primeiro estado lá que eu falei para vocês. Seco em estufa, né? Então, quando esse material ele estiver completamente seco, a gente vai retirar ele aqui da estufa e vai pesar, vai esperar ele esfriar, logicamente, né? Porque a gente não pode colocar o material quente aqui na balança, senão a gente estraga ela, né? Então, retirou esse material, esperou ele esfriar, a gente coloca aqui na balança, faz a nova pesagem. Quando for feita a nova pesagem, vai se observar que houve uma redução aí na quantidade de material, ou seja, o material perdeu massa. E qual foi a massa que esse material perdeu? Exatamente a água que tinha na amostra. Então, essa água ela vai evaporar ali dentro da estufa, né? E esse material ele vai ficar mais leve, vai reduzir a massa dele. Então, anotado, pessoal, esse valor, a gente consegue calcular o teor de umidade desse material através desta formulazinha aqui, ó, pessoal. Então, anotem aí, ó, teor de umidade, que é representado por H%, né, é igual a pH menos PS sobre PS vezes 100. E o que é pH e PS, pessoal? pH é a massa úmida do meu material. É a massa do meu material quando ele entrou na estufa. Então, foi quando eu pesei ele ali antes de entrar na estufa, é o meu pH. Isso aqui pode ser pH ou MH, tanto faz. Então, a massa do meu material úmido, né, antes de entrar na estufa, menos o PS, que é a massa do meu material seco, pessoal. Depois que ele saiu da estufa. Dividido pelo PS, de novo, que é a massa do material seco em estufa. O resultado dessa conta eu multiplico por 100, porque o teor de umidade ele é em percentual, né? Ele é em porcentagem, melhor dizendo. Ó, se vocês olharem aqui, ó, pessoal, pH menos PS, se eu tenho aqui massa úmida no meu material menos a massa seca do meu material, o que vai sobrar aqui? Alguém tem ideia?
Ó, pessoal, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Massa úmida menos massa seca do meu material, o que, que vai sobrar? O que, que é essa diferença? Estão vivos aí? Então, Gustavo, o que, que é a diferença entre massa úmida e massa seca? Eu tenho material úmido menos o meu material seco, né? Essa diferença, pessoal, não é a umidade. Tá quase. O que, que é essa diferença? Exatamente, Roger. Muito bem, parabéns. Exatamente, é a água, pessoal. A massa úmida menos a massa seca é a massa de água que eu perdi dentro da estufa. Ok? Então, pegando essa massa de água que eu perdi na estufa, dividido pela massa seca do meu material, eu tenho o meu teor de umidade. Vamos fazer um exemplo aí, pessoal? Então, vamos pensar aqui, ó. Vou abrir um Excel aqui. Ó, o exemplo é o seguinte, pessoal. Nós temos lá, primeiro, saber qual que é a massa da minha cápsula, que é o recipiente onde eu vou colocar o meu material. Então, eu vou ter aqui, ó, a massa da cápsula, certo? Tá, o recipiente, a cápsula, é onde eu vou colocar o meu material. Então, supondo que esse recipiente ele tenha 5 gramas. 5,26. Todo mundo está acompanhando? Isso aqui está em gramas, pessoal. Ó, eu tenho, então, a massa da cápsula, que é 5,26, e eu tenho a massa úmida, que é o meu pH. Então, pH é o quanto do meu material, aliás, pH mais a cápsula, viu, pessoal? Então, eu tenho aqui a massa úmida do meu material mais a cápsula do meu material, a massa que eu coloquei, a massa da cápsula que eu coloquei o meu material. Então, quando eu pesei isso lá na balança, deu, vamos supor aí, 36,52. Então, esse é o valor. Lembra que eu falei para vocês que tem que pesar em torno de 30 gramas? Então, a gente tem mais ou menos aqui 30 gramas de material, né? 31 e pouquinho, né? Que são os 31 e pouquinho, mais os 5,26, que é a massa da cápsula, do recipiente onde eu coloquei, da panelinha, né? Onde eu coloquei a minha areia, né? E depois que eu coloquei esse negócio lá na estufa e deixei por 24 horas, a 105, 110 graus, ele vai secar, né? Esse material vai secar. E aí eu vou ter um material um pouquinho mais seco. Supondo que ele saiu lá da estufa, ele está com 32,16. Isso aqui é o P... como que ele chama lá? PS. É a massa do meu material seco. O Excel não está aceitando. Aí. PS. Então, agora eu tenho a massa do meu material seco, mais a cápsula também. Pronto, pessoal. Se eu tenho a massa da cápsula nos dois aqui, tanto no úmido como no seco, eu nem preciso fazer a subtração dessa massa da cápsula. Mas aqui, então, para ficar mais difícil, né, e ficar melhor para vocês compreenderem, porque vocês vão fazer um exercício depois disso aqui em casa, eu vou colocar isso aqui como sendo só a massa o material sem subtrair. Aliás, vou fazer diferente. Espera aí, só um pouquinho, pessoal.
fazer o seguinte, pessoal. Vamos considerar que esse aqui, ó, tá só o pH, sem a massa da cápsula. Então, vamos entender agora aqui, ó, de novo, pessoal. Então, aqui eu tenho a massa da cápsula, que é 5,26. Aqui eu tenho a massa úmida do meu material, somente o material, desconsiderando o peso da cápsula, pessoal. E como que a gente faz isso? Para a gente desconsiderar isso lá na prática. Não sei se vocês já operaram balança, pessoal, qualquer tipo de balança, mas as balanças ela tem uma função chamada tarar, que é um Tzinho. Ou tirar a tara, né? O que é a tara, pessoal? É o peso do recipiente ou do que está em cima aqui da minha do meu prato de pesagem, né? Eu posso subtrair ele, retirar ele da pesagem. Então, por exemplo, aqui, quando eu for pesar essa minha areia, eu posso primeiro colocar essa panelinha aqui em cima e apertar essa função tara, né? Ou tarar. Ela vai descontar esse peso, ou seja, vai ficar zerado aqui o mostrador, né? E ela vai mostrar para a gente somente o peso do material que vai entrar logo depois que a gente apertou essa função, certo? Então, ele vai desconsiderar o peso aqui do recipiente. Então, supondo que a gente fez esse processo, né? Veio aqui, colocou a bandejinha, a cápsula, né? Tarou a balança, apertou ali a função tara, ela vai zerar o mostrador e a gente vai vir aqui e pesar as aproximadamente 30 gramas de material. Foi o que aconteceu aqui no nosso exemplo, né? Ó, então eu pesei apenas o meu material úmido, que equivale a 30,63. Então, depois que eu levei esse material lá para a estufa e deixei por 24 horas, eu vou retirar ele da estufa, só que lá agora eu não consigo mais fazer essa operação de tarar a balança, né? A não ser que eu transfira esse material para outro recipiente, né? Mas supondo que a gente vai pesar o material com o próprio recipiente que ele saiu lá da estufa, então aqui vai estar o peso da areia seca mais a cápsula, né? Então não está somente o peso da areia seca, né? Também tem o peso da cápsula. Então, para isso, pessoal, para fazer a conta, eu preciso retirar esse peso aqui da minha cápsula, né? Então, aqui na frente, eu vou fazer o PS, somente o PS, ou seja, o peso do meu material seco sem o quê? Sem a cápsula. Ok? Todo mundo compreendeu? Então, o PS somente aqui vai ser o peso da minha areia seca mais menos a cápsula, né? Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, então eu tenho que o peso da minha areia seca mais a cápsula é 33,63. E eu preciso subtrair o peso da minha cápsula. Então, eu vou vir aqui, ó, e pegar a massa da cápsula, que é de 5,26. Então, subtraindo isso, eu tenho aqui que o meu peso seco é de 28,37 gramas. Tudo isso aqui está em gramas, viu, pessoal? Ó, esse aqui está em gramas. Esse aqui está em gramas. E esse aqui está em gramas. Então, eu tenho aqui, pessoal, tudo para fazer a conta, né? Eu tenho já o peso da minha amostra úmida e eu tenho o peso da minha amostra seca. Então, aqui a gente vai conseguir calcular a nossa umidade em porcentagem. Então, como que eu vou fazer para calcular essa minha amostra em porcentagem? Ó, lembra que a fórmula é essa aqui, ó, pessoal. Peso da amostra úmida menos o peso da amostra seca dividido pelo peso da amostra seca. Então, vamos fazer aqui. Ó, se eu quiser até dar uma melhorada nisso daqui, ó, para ficar mais visual para vocês, ó,
eu posso ter até massa da água aqui, ó. Que é aquela fórmula lá da parte de cima, como o Roger falou para a gente, né? Então, se eu pegar aqui, ó, massa da água em gramas. Ó, a massa da água, como o Roger tinha mostrado para a gente, vai ser a massa úmida menos a massa seca. Ó, então eu tenho lá de massa de água nessa amostra, pessoal, 2,26 gramas. Então, a umidade vai ser exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar a massa de água e vou dividir pela massa seca do meu material e depois eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, eu tenho que esse meu teor de umidade é de 7,97%. Pergunta, pessoal, todo mundo entendeu a conta? Tá meio confuso, mas... Não, então vamos lá, vamos ver de novo. Ó, lembra que o teor de umidade é o seguinte, ó, pessoal. Massa úmida menos massa seca, que é a quantidade de água, dividido pela massa seca vezes 100. Certo? Então, vamos ver aqui na nosso Excel. Ó, primeiro, vamos entender os valores que eu encontrei aqui, ó. Massa da cápsula é o que eu pesei na minha balança. Massa da amostra úmida é o que eu pesei na minha balança, desconsiderando o valor da cápsula. Ou seja, eu fui lá na balança e tarei ela, né? Coloquei o recipiente, tarei a balança. E pesei os aproximadamente 30 gramas de areia. Então, eu pesei aqui 30,63 gramas de material. Depois eu levei esse material na estufa e deixei por 24 horas, até esse material ficar completamente seco. Depois que ele ficou completamente seco, eu fiz uma nova pesagem na balança, né? E deu esse valor de 33,63. Só que nesse valor aqui, ó, tá o peso do meu material seco, mas também tem o peso da minha cápsula, que é o recipiente onde está o meu material. Então, para eu saber somente o peso seco do meu material, né, a amostra seca, eu preciso retirar, né, o valor dessa cápsula. Então, foi a conta que eu fiz aqui na frente, ó. O PS vai ser o quê? O peso da minha amostra seca mais a cápsula menos o peso da minha cápsula, certo? Então, deu esse valor aqui de 28,37. Agora que eu tenho a massa seca do meu material e a massa úmida do meu material, eu consigo facilmente calcular o meu teor de umidade. Qual que é a fórmula mesmo do teor de umidade? Ó, é massa úmida menos massa seca. O que é massa úmida menos massa seca? É a massa de água, como o Roger tinha falado para a gente. Ó. Então, o que é a massa de água? Ó, massa úmida menos a massa seca do meu material. Deu esse valor aqui, ó, de 2,26 gramas. Agora que eu tenho a massa da minha água, eu consigo calcular o meu teor de umidade em porcentagem. Então, o que foi o meu teor de umidade? Vai ser a massa de água, 2 ponto alguma coisa ali, dividido pela massa seca do meu material, vezes 100, né? O resultado disso aqui, vezes 100, para ficar em porcentagem, né? Porque o meu teor de umidade é em porcentagem. Então, deu esse valor aqui de 7,97%. Agora ficou mais claro, pessoal? Se tiver dúvida, fala agora. Que vocês vão fazer um exercício desse aí para casa, hein? Beleza. Pessoal, Professor, na hora de você passar o exercício, vai ter o valor da cápsula e assim, né? Isso, vai ter o valor da cápsula, vai ter o valor do material seco, úmido, melhor dizendo, e vai ter o valor do meu material seco mais a cápsula. Aí vocês vão fazer essas outras contas, né? Para obter o teor de umidade. E lembrando, pessoal, que esse ensaio ele é feito em 3 determinações. Então, são 3 pesagens que eu faço, né? 3 cápsulazinhas que eu levo lá para a estufa, para a gente ter uma representatividade maior do todo lá da nossa amostra. Então, o resultado dessas 3
desses 3 teores de umidade, a gente tem que tirar a média aritmética deles. Então, vamos supor aqui, ó, pessoal, eu não vou fazer outras contas aqui embaixo, né, para não tomar muito tempo. Mas supondo aqui que o outro teor de umidade, ó, vou acrescentar uma coluna aqui, ó. Então, aqui, ó, essa aqui é a amostra. Então, a amostra 1, 2 e 3. Então, são três amostras aí que a gente utiliza, certo? São 3 determinações. Então, na primeira amostra, deu um valor de 7,97, na segunda deu 6,93 e na outra deu 5,23. Então, esse foi o resultado das 3 determinações. A gente precisa determinar o teor de umidade médio, que é o teor de umidade final. Então, esse H final, ou H médio, o teor de umidade final, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Vai ser a média aritmética dos 3 resultados. O que é média aritmética? É você somar os 3 valores e somar pela quantidade de valores que você somou, né? Dividir, melhor dizendo, pela quantidade de valores que você somou, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai ser esse teor de umidade da amostra 1, mais o teor de umidade da amostra 2, mais o teor de umidade da amostra 3, isso tudo dividido pela quantidade de amostras que eu tenho, que é quanto? 3 amostras. Então, o teor de umidade final, ou teor de umidade médio dessa nossa amostra, é de 6,71%. Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então, o que significa um teor de umidade de 6,71, pessoal? Significa dizer que do todo lá do meu material, 6,71% é água, certo? Então, supondo lá, ó, pessoal, que eu tenha 3 metros cúbicos de material. Supondo que eu comprei lá, ó, 3 metros cúbicos de areia, certo? Essas amostras aqui, ó, ela saiu desses 3 metros cúbicos de areia, certo? Vou colocar só o valor. Então, eu comprei lá 3 metros cúbicos de areia e eu preciso saber quanto de água que tem nesses 3 metros cúbicos de areia. Então, basta eu vir aqui, ó, pessoal, e multiplicar aqui, ó, esses 3 metros cúbicos vezes esse valor aqui em decimal, certo? Tirar a porcentagem, né, esse 6,71 de 3 metros cúbicos, né? Então, eu vou pegar ali, ó, o 6,71, vou dividir por 100 só para ficar em decimal, né? Que é um número em porcentagem dividido por 100, ele volta a ser decimal, né? Então, ele vai virar ali 0,671, né? Então, eu tenho ali, ó, pessoal, que em 3 metros cúbicos de areia, 0,20 ou 200 litros, né, é água. Eu tenho aí 201 litros de água. Ou seja, em 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros, né? Então, se eu tenho 0,2 metros cúbicos aqui de água, ou seja, 200 litros de água nessa minha amostra toda aqui, ou nesse meu material todo é água. Ou seja, efetivamente, pessoal, de areia, né, que eu tenho aí nessa amostra, somente 2,79 metros cúbicos é areia seca, né? Entenderam, pessoal? Então, por isso que é muito importante a gente verificar o teor de umidade. E aí, pessoal, é interessante a gente ver esse teor de umidade até para comprovar se o fornecedor nosso de areia, ele não está sendo desonesto, né? Porque tem uns fornecedores aí que eles fazem a extração da areia, e daqui a pouco vocês vão ver esse processo de extração da areia. A areia, ela vem muito molhada, né? Ela vem com muita água, né? Como esse material, a água, ela tá no meio ali
da areia, porque ela veio no processo de extração, né, da areia. Então, eles não esperam essa água sair, né, não deixam lá por um certo tempo acontecer a decantação, e eles vendem, ao invés de vender areia, eles estão vendendo água. E quando a gente compra areia, a gente não está querendo comprar água junto, né? A gente quer comprar efetivamente areia, né? Então, eu posso estar perdendo ali uma quantidade de material, né? Que vai ser água, né? Que quando chegar lá na minha obra, essa água ela vai embora ou vai até atrapalhar o meu concreto, né? Quando eu for fazer o meu traço, rodar o meu concreto lá. Ok? Então, as duas importâncias de se estudar o teor de umidade é verificar se o nosso fornecedor ele está fornecendo efetivamente uma quantidade razoável de areia, porque, assim, é normal vir um pouco de água junto com a areia, pessoal, só não pode vir muita, né? Porque eu já vi aí caminhões de areia passando pela cidade e atrás dele, assim, fazendo um rastro de água, né? Ele vai derramando um monte de água ali no meio do caminho. Aquilo ali significa que a areia, ela está com muita água, né? Quando o caminhão anda, essa água, ela vai adensando, ela vai saindo ali na traseira do caminhão. Então, a gente consegue verificar se está comprando uma quantidade boa de areia. E a outra questão é controlar ali para não bagunçar o nosso traço do nosso concreto e da nossa argamassa, né? Verificar se a proporção de água ali não vai ser afetada, né? Quando eu for fazer esse meu concreto e a minha argamassa. Compreendido, pessoal, as duas importâncias? Sim. Legal, pessoal. Então, vamos em frente. Então, além, pessoal, desse método aqui, que é o da estufa, que é o mais confiável, né, para a gente fazer a determinação aí do teor de umidade, a grande vantagem desse método aqui é que ele é um método altamente preciso, né? Só que a desvantagem dele é porque ele é demorado, né? Então, no mínimo, a gente vai demorar ali 6 horas para obter o resultado, né? De 6 a 24 horas, né, para a gente obter esse resultado. Se a gente está querendo fazer o concreto ou a argamassa ali na hora, né, não tem como a gente usar esse método, né? Por mais que ele seja mais confiável, né? Então, existem outros métodos que são mais rápidos, ou métodos que a gente chama de expeditos, né? Que a gente obtém ali o resultado de forma muito rápida, né? Então, quais são esses outros métodos, pessoal? A gente pode ter algum equipamento eletrônico. Então, como é o exemplo desse daqui, ó. Isso aqui é um sensor de micro-ondas que faz a determinação do teor de umidade. Então, ele é um equipamento aqui dotado de um visor, e ele tem um cabo com um equipamento na ponta aqui, onde a gente vai inserir ele no nosso agregado, né, na nossa areia, e ele vai conseguir fazer a determinação de forma aproximada ali de qual que é o teor de umidade desse meu material. Esse equipamento é um equipamento mais caro, né? Ele é utilizado geralmente em centrais de dosagem de concreto, né? Que são essas concreteiras aí que a gente vê pela cidade, né? Então, a gente tem aí Polimix, Mansumix, Concremax, né? Então, essas empresas maiores, tem algumas delas que tem lá na sua planta lá de dosagem de concreto e argamassa, esse equipamento lá na baia onde fica armazenada a areia, que ele consegue mostrar para o operador, né, qual que é o teor de umidade no exato momento que ele vai fazer a mistura dos materiais. E aí, com isso, ele consegue fazer as correções lá, né, ajustar os valores. Quais outros métodos aí que a gente pode ter, pessoal? A gente tem o método da frigideira, que é um método bem rápido e bem simplificado aí de se obter o teor de umidade. Ele consiste exatamente em fritar o meu material, né? Fritar o meu material. Como que é isso, pessoal? Eu vou precisar de um recipiente metálico, né? No caso aí, a frigideira, né? Então, a gente vai pesar uma quantidade de material, uma quantidade boa de material, em torno ali de 100 gramas de material, vai colocar nessa frigideira, ó, pesou o meu material, levou para a frigideira, ou melhor, colocou na frigideira e levou numa fonte de calor. Aí pode ser um fogãozinho, né, o que tiver de fonte de calor lá na obra, né.
Qualquer obra tem um fogãozinho, um fogareiro, alguma coisa lá para os operários aquecer a comida, né? Então dá para a gente usar esse próprio equipamento para fazer esse teor de umidade. Então, quando eu acendo aqui a chama, né, desse fogareiro, desse fogão, ele vai começar a injetar calor aqui na nossa amostra, e aí o operário ele vai ter que ficar com uma colherzinha ali mexendo esse material. Então, vai mexendo o material, né, com o passar do tempo, para não deixar esse material parado, senão ele queima, né? Se queimar, ele pode perder massa, né? Muita massa e falsear o resultado. Então, como que a gente observa se a quantidade de água ali, quando esse material começa a aquecer, ele vai começar a evaporar a água, né? Como que eu observo se a água ela saiu já totalmente da minha amostra? Eu posso usar algum material de vidro para verificar se ele está formando vapor de água, né? Então, se eu tiver um pedaço de vidro, eu venho e coloco em cima ali da frigideira e vejo se ele está formando aquelas gotículas de água, aquele vapor de água, né? Como a gente vê nas panelas quando a gente está cozinhando em casa, né? Então, se ele não está formando mais essa camada de vapor, né? A gente diz que o material ele está completamente seco. Então, a gente para, né? Desliga o fogo ali, espera esse material esfriar, e quando ele esfriar, a gente vai lá e faz a pesagem novamente. Então, a gente anota o valor tanto do material úmido, como o material seco depois que ele saiu aqui da frigideira. Então, aí a gente consegue calcular também, utilizando a mesma fórmula do exemplo anterior, para calcular o teor de umidade. Então, a gente tem a massa úmida do material quando ele entrou na frigideira, e nós temos a massa seca do material depois que ele saiu ali do fogo, né? Seco, né? E aí a gente pesou ele na balança. Então, pH menos PS vai ser a massa que evaporou aqui na frigideira, dividido pela massa seca do meu material, vezes 100, e eu tenho um teor de umidade. Ok? Então, é bem parecido, né, os métodos, né? Outro método que eu tenho aí também, pessoal, de forma expedita, é o método do álcool, que é bem parecido com esse do álcool da frigideira aqui. Só que ao invés da fonte de calor ser indireta, né? Ou seja, a fonte de calor aqui é o fogo, a chama do fogareiro, do fogão, né? No método do álcool, ele consiste em pesar uma quantidade de material também, que é aproximadamente 100 gramas. Só que na hora de eu injetar o calor ali para tirar essa umidade, eu vou colocar o álcool aqui dentro, junto com a minha amostra. Eu coloco uma quantidade generosa de álcool ali, e aí a gente coloca a teia-fogo nessa amostra. Então, ele vai formar uma chama ali, né? E essa chama, ela vai promover a retirada da água, né? O calor que está incidindo ali vai fazer com que a água evapore. Se a gente tivesse no laboratório, nessa primeira aula, a gente iria fazer esse ensaio lá. A gente iria fazer todos esses ensaios de determinação do teor de umidade. A gente ia fazer pela estufa, ia fazer pela frigideira, ia fazer pelo álcool. A gente só não tem esse equipamento aqui, de sensor de micro-ondas. Os outros todos a gente consegue fazer lá no laboratório. Então, depois que a gente promoveu a primeira queima desse material com o álcool, a gente faz uma pesagem, anota esse valor e coloca novamente mais álcool e ateia fogo. Então, a gente vai deixar ali esse material queimando. Depois que ele esfriar, a gente vai fazer outra pesagem. Se entre uma queima e outra não tiver uma diferença grande de valor, significa que o ensaio ele já está feito. Ou seja, não tem mais água para sair dessa amostra, né? Então, aí a gente pode parar o ensaio. Se tiver uma diferença grande, a gente tem que promover mais uma queima, né? Então, a gente coloca mais álcool e ateia fogo novamente. Até que esse material ele esteja entre uma pesagem e outra, né? Atinja a constância de massa que a gente fala. Não tem uma variação muito grande entre uma pesagem e outra. Com esses valores, né, a gente consegue também facilmente aí calcular o teor de umidade, né? Então, a gente tem a massa úmida menos a massa seca, dividido pela massa seca, obtém aí o teor de umidade. Certo, pessoal? Só que
Alguma dúvida nesses métodos? Tá. Pessoal, só que assim, como eu falei para vocês que o método da estufa é o mais preciso de todos esses métodos, né? Esses daqui, esses ensaios que são de forma expedita, de forma rápida, eles têm alguns inconvenientes, né, que fazem com que eles não tenham a mesma precisão que o da estufa, né? No caso da frigideira aqui, ó, um dos problemas que a gente pode ter, pessoal, é essa nossa areia, né? E a grande maioria das areias, né, elas apresentam matéria orgânica, né? Então, quando o pessoal faz a extração desse material, junto com a areia vem alguns pedacinhos de madeira, alguns pedacinhos, pode vir aquelas conchinhas, né, aqueles negócios que estão no fundo do rio ali, ou no local ali ao céu aberto tem algum matinho, alguma coisinha, certo? Então, essa matéria orgânica, ela, quando você adiciona calor ali de forma muito brusca, faz com que ela queime. Então, quando ela queima, a gente pode falsear o resultado, porque essa massa desse material que queimou não foi água, né? Então, ela pode mostrar ali como se fosse água, e não é, né? É uma matéria orgânica, A mesma coisa acontece no método do álcool, né? Aí que é mais fácil ainda de queimar esse material, né? Quando a gente coloca a fonte de calor de forma direta, né? Junto com a areia, eu consigo queimar mais facilmente ainda essa matéria orgânica. Então, esses são alguns inconvenientes aí desses dois métodos, tanto da frigideira como do álcool. Nós podemos ter ainda, pessoal, um outro método aí, que não está nesses slides, né? Mas nós temos lá no laboratório, que é um método também expedito, né? Um método de forma rápida, que chama teor de umidade pelo speed test. Speed test é um equipamento, né? Deixa eu mostrar para vocês uma fotinha do speed test. Então, como... Opa, não é de internet. Como o nome diz, pessoal, é um teste rápido, né? Um teste veloz, né? Então, vamos ver aqui uma fotinha bonitinha aqui. Tá. Abri um vídeo aqui, mas serve, pessoal. Ó, o speed test, pessoal, é esse equipamento aqui, ó. Ele é um frasco, né? Onde a gente consegue lacrar ele, né? E ele é composto também por duas esferas metálicas e essas cápsulas aqui, ó, são cápsulas de carbureto. São umas cápsulas de vidro que dentro dela tem um pó, e esse pó é o pó de carbureto, certo? Então, o equipamento, ele tem uma caixa aqui, onde ele mostra as informações para fazer o ensaio, né? Então, ele vai falar ali, de acordo com o teor de umidade, o operador ele vai ter que chutar mais ou menos quanto que tem de teor de umidade no solo, de forma visual, né? Então, isso vai da experiência do operador, ele vai olhar assim para a areia e vai falar, olha, essa areia eu acho que tem 10% de umidade, eu acho que tem 20% de umidade. Então, assim, esse é um dos inconvenientes desse ensaio, porque o operador ele tem que ter uma certa experiência para conseguir chutar esse valor inicial aí do teor de umidade, né? Então, ele vai olhar lá e vai falar, olha, eu acho que tem 10%. Então, de acordo que eu acho que esse material tem 10% de umidade, ele vai falar quanto. Então, eu vou lá e peso a quantidade de amostra que o equipamento manda, né? Então, pesei lá, supondo que seja 10 gramas. Pesa-se essas 10 gramas na cápsula aqui, e aí eu vou introduzir dentro desse meu recipiente e vou colocar essa tampa aqui, ó, pessoal. Só que essa tampa, ela tem esse reloginho aqui, ó. Esse reloginho é um manômetro. O manômetro é utilizado para medir pressão, pessoal.
Então, esse manômetro, ele vai registrar a pressão interna dentro dessa câmara aqui, ó, dentro desse recipiente. Essa haste aqui, na verdade, é uma trava para a tampa. Deixa eu ir mais à frente para ver se ele fecha. Olha lá, ele está colocando a quantidade de material. Olha lá, isso aqui, ó. Isso. Isso aqui é a trava da tampa, né? Então, ele vai rosquear esse negócio, essa borboletinha aqui, e vai travar o meu material. Tem que apertar bastante para travar certinho. Só que antes, faltou eu falar para vocês, antes dele fechar aqui, ó, além do material que ele colocou aqui dentro, ele vai colocar as duas esferas de metal e ele vai colocar uma cápsula dessa de vidro de carbureto. Então, a cápsula, a superfície dela é de vidro, só que dentro ela tem um pó de carbureto. Então, colocou todos esses materiais aqui dentro, ó, o operador ele vai promover a agitação desse recipiente. Ó, vamos ver o cara fazer o procedimento aí. Olha lá. Ele vai promover a agitação desse material, desse equipamento por 30 segundos, conforme ele está falando ali, ó. E por que ele faz isso, pessoal? Para que as duas cápsulas, as duas esferas de metal que estão ali dentro, façam o rompimento da cápsula de carbureto. Então, o carbureto, pessoal, ele é um material que reage quando em contato com a água. Então, o carbureto, quando ele entra em contato com a água, ele libera gás acetileno, certo? Então, se a minha areia ela tem água, né? Quando essa cápsula de carbureto ela rompe aqui dentro, né? Esse pó ele vai entrar em contato com a água da amostra, da areia, e aí vai começar a liberar esse gás acetileno. Então, liberou o gás acetileno, ele vai começar a gerar pressão dentro dessa cápsula, dentro dessa câmara lá, dentro desse recipiente. E essa pressão, pessoal, ela vai ser mostrada pelo manômetro, certo? Então, depois que o operador fez a agitação ali e quebrou essa cápsula de carbureto e ocorreu essa reação química, ele vai parar depois de um certo tempo ali e vai olhar qual que foi a pressão medida no manômetro. De acordo com essa pressão medida no manômetro, ele vai olhar na caixa aqui da tampa do equipamento, ele vai mostrar ali uma tabelinha onde ele correlaciona a pressão medida no manômetro com a quantidade de amostra que foi utilizada. Ele vai mostrar qual que é o teor de umidade aproximado desse meu material, desse meu solo ou dessa minha areia. Ficou claro, pessoal? Ah, o Gustavo está perguntando se não é perigoso explodir. Então, a gente tem que ter um certo controle, né, na hora de fazer um ensaio. Por isso que o operador ele tem que ter uma certa experiência para determinar a quantidade mais ou menos aproximada de umidade que tem, né, nesse material, né? Senão ele pode colocar um material com muita água ali dentro e colocar a cápsula de carbureto e esse negócio gerar uma pressão muito grande, né? E aí pode acontecer algum acidente, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de fazer e operar esse equipamento, né? Tanto é que quando eu vou fazer esse ensaio com vocês lá no laboratório, eu faço algumas recomendações de segurança. Por exemplo, quando eu finalizo o ensaio e vou fazer a abertura aqui do recipiente, né? Eu não posso fazer a abertura com o recipiente na frente, olhando para mim, como o rapaz está ali. Lógico que ele não está abrindo, né? Ele está chacoalhando ele, né? Quando ele está travado ali, normal. Mas quando eu for abrir ele, eu não posso fazer esse procedimento de abrir ele olhando ali para o recipiente. Porque se tiver uma pressão muito grande ali dentro, esse negócio pode abrir e a tampa bater no rosto da pessoa e machucar, né? E acontecer um acidente. Então, o procedimento correto lá que eu oriento no laboratório é quando vocês vão abrir o recipiente, vocês vão colocar ele nas costas aqui atrás, né? E abrir ele aqui atrás. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai ir para trás e não vai pegar em você, né? Então, esse é o procedimento. Outra coisa você só pode abrir esse recipiente em um local arejado, um espaço aberto.
a gente não pode abrir ele dentro do laboratório, porque o gás acetileno, ele é um gás tóxico, né? É um gás inflamável, isso é um detalhe ainda, ele é um gás inflamável e tóxico. Então, a gente tem que abrir ele num espaço aberto. É interessante usar um protetor, exatamente. De preferência, né, quando a gente vai fazer esses ensaios, utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Então, é interessante você usar uma luva, o óculos de proteção, né? Máscara, né? Muito interessante usar uma máscara, né? De proteção de gases, né? Porque, como eu disse para vocês, ele é um gás tóxico, né? Então, você tem que abrir ele num espaço aberto ali, livre de local com chama, né? Porque senão esse negócio pode explodir e pegar fogo, né? Ou pegar fogo, né? Certo, pessoal? De forma resumida, esse é o procedimento do speed test, né? Então, é um ensaio extremamente rápido, que te dá uma ideia aproximada do teor de umidade do material que você está fazendo, que você está analisando, melhor dizendo. Certo? Então, são esses ensaios que a gente faz para fazer aí a determinação do teor de umidade. Alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade? Tudo certo? Então, vamos em frente. Pessoal, visto essa parte aí dos procedimentos para determinação do teor de umidade, a gente vem agora para a determinação aí, ou melhor, para a definição dos termos aí, ou como a gente diferencia aí os agregados, certo? Então, a gente tem aí, de acordo com a granulometria do material, né, de acordo com o tamanho das partículas do material, eles são divididos aí em 3, pessoal. Em filler ou material pulvirulento, né? Ele recebe esses dois nomes, filler ou material pulvirulento. É o material mais fino que a gente tem aí desses agregados. É o material que passa na peneira de número 200. Peneira é um equipamento que a gente utiliza no laboratório para fazer a classificação granulométrica dos materiais, para diferenciar o tamanho das partículas. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de peneira. Aqui, ó, pessoal. Isso aqui é uma peneira. Então, ela é composta de um caixilho metálico aqui e uma malha, né? E essa malha, ela tem uma abertura, né? A medida aqui desse espaço aqui de um para o outro é justamente a abertura de malha dessa peneira. Então, a peneira menor que nós temos aí no laboratório de construção civil é a peneira de número 200, de mesh 200, que a gente chama, ou com abertura de malha de 0,075 milímetros. Ou seja, é uma abertura de nada, né? Bem pequenininha. Você olha assim, quase, você nem vê os buraquinhos da peneira, viu, pessoal? Então, se esse material, ele passa nessa peneira de abertura de malha de 0,075 milímetros, esse material, ele é dito filler, ou material pulvirulento. Se esse meu material, ele passa na peneira de número 4, ou a peneira de abertura de malha de 4,8 milímetros, ele é chamado de agregado miúdo. Se esse meu material, ele é retido nessa peneira de número 4, ou seja, ele é maior que essa peneira de 4,8 milímetros, ele é chamado de agregado graúdo. Aqui nós temos alguns exemplos aí de material, né? Ó, a pedra britada, ou também conhecida como brita, aí, né? Simplesmente brita. Areia natural e seixo rolado, ou conhecido também como pedra de rio, né? Esse seixo rolado é muito utilizado aí para ornamentação, né? O pessoal costuma colocar em canteiro de plantas, né? Então, ou utilizar também para fazer concretos em locais que a gente não tem grande disposição de rochas aí, né? A gente pode utilizar aí
esse seixo rolado, nessa pedra de rio. Brasília mesmo, pessoal, utilizou muito esse material. Como aquela região lá não tem grandes pedreiras, né? Um dos desafios muito grandes lá na época da construção de Brasília era justamente encontrar material para produzir ou para construir os prédios, né? Então, um dos engenheiros teve a ideia de utilizar esse material dos rios lá da região, né? Quanto à classificação, pessoal, os agregados, eles são classificados em naturais e artificiais. Essa aqui é uma definição um pouco mais antiga, pessoal. Na verdade, aqui há correntes que diz que essa é uma definição correta e há correntes que dizem que essa definição não é correta. Mas vamos seguir essa definição aqui. Os agregados, quanto à origem, eles são classificados em naturais, são aqueles agregados que não precisam passar por nenhum tipo de beneficiamento para fazer a sua utilização, né? Ou seja, a gente extrai ele do jeito que ele está lá na natureza, e aí a gente já pode utilizar ele. Como é o caso do seixo rolado, né? Então, a gente vai lá no rio, faz simplesmente a extração desse material e já utiliza ele ali para fazer o concreto, né? Bem como a areia, né? A areia, a gente vai lá no rio, faz a dragagem desse material e já pode utilizar ele. Ou vai lá nas cavas, né? E retira esse material e já pode utilizar. Agora, aqueles materiais que precisa passar por algum tipo de beneficiamento, né? Na indústria, né? Eles são chamados de agregados artificiais. Então, são aqueles agregados que tem que ser beneficiado, né? Então, como exemplo aí, a gente tem as britas, argila expandida, a granalha de aço, vermiculita, né? EVA, então tem uma série aí de agregados artificiais. Certo, pessoal? Então, a diferença é essa. Se a gente já retira ele da natureza e pode utilizar, ele é dito natural. Se a gente precisa fazer algum tipo de beneficiamento nesse material, ele é considerado artificial. O Gabriel está perguntando o que seria a granalha de aço. A granalha de aço, Gabriel, são esferas de aço, são pequenas bolinhas de aço, né, que a gente pode utilizar aí também para fazer concreto. Então, ele entra como um agregado. Isso aqui são casos muito específicos, viu, pessoal? A gente usa esse agregado aí para fazer algum tipo de obra especial, né? Um local onde eu quero fazer algum tipo de contenção, né? Preciso ter um concreto pesado, né? Então, eu posso usar esse material aí como agregado. Ok? Quanto à densidade, pessoal, a gente pode dividir esses agregados aí em 3 tipos, como leves, normais e pesados, certo? Os leves são aqueles agregados que têm a massa unitária menor que 1 gramas por centímetro cúbico. E o que é essa massa unitária? Ou seja, se eu pegar ali um recipiente de 1 centímetro cúbico e encher com esse material, ou melhor, vamos fazer numa escala maior, né? Se eu pegar ali uma caixa d'água de 1 metro cúbico, ou seja, uma caixa que tem a dimensão de 1 metro de largura por 1 metro de comprimento por 1 metro de altura, certo? Então, esse recipiente, ele vai ter um volume de 1 metro cúbico. E encher ele com o meu material até a tampa ali, né? E pesar ele, eu vou ter essa massa unitária. Então, eu vou pegar o peso que deu desse material depois que eu enchi o recipiente, dividido pelo respectivo volume desse recipiente, vai ser a minha massa unitária. Ok? Então, a massa dividido pelo volume desse respectivo recipiente vai ser a massa unitária do meu material. Então, aqueles materiais que têm a massa unitária menor que 1 gramas por centímetro cúbico, a gente chama eles de leve. Aí a gente tem uma série de exemplos aí de agregados especiais, principalmente, né? Então, nós temos aqui, ó, argila expandida. Provavelmente você já deve ter visto a argila expandida aí em algum lugar aí.
No shopping, pessoal, vocês já devem ter visto a argila expandida. Ali no shopping Goiabeiras, tem umas plantas grandes lá, uns vasos de planta grandes lá dentro do shopping, que se vocês olharem lá, ao invés de terra, tem um monte dessas bolinhas aqui, ó, certo? Lá onde está a planta, né? Isso aqui é a argila expandida. Então, a argila expandida ela é usada também para ornamentação e é usada também para fazer concretos, né? Em locais onde eu não tenho abundância de rocha, né? Eu posso pegar e fazer essa argila expandida. Agora a gente vai ver qual que é o processo, né, de produção dessa argila expandida. Nós temos aí também, pessoal, a vermiculita, né? A vermiculita é uma espécie de um solo, né? É um solo expansivo, é um material que a gente retira ele lá, ele em contato com a água, ele se expande, certo? Então, esse é um material extremamente leve. Então, ele tem umas lâminas ali, onde nesses espaços entre as lâminas fica pequenos vazios, né, que são bolsas de ar, por isso que ele é um material extremamente leve. A gente tem também aí os fragmentos de EVA, que é uma espécie de um plástico, né, um plástico moído, que pode ser utilizado aí para fazer concretos e argamassa, ou melhor, concretos, né. Pedra-pome. Pedra-pome é um material, provavelmente, se vocês têm um pessoal mais velho na família, as mulheres principalmente, né, as mulheres mais velhas da família utilizavam muito esse material aqui para fazer lixar o pé. É uma espécie de uma pedra assim áspera que eles usam para fazer lixar o pé, certo? Isso aí é um material de origem vulcânica, certo? E ela é extremamente leve. Então, por isso que é um material calcinado que a gente fala, né? Que ele é utilizado aí para fazer concreto também. A gente tem também aí essas pérolas de isopor, né? Que são aquelas bolinhas de isopor. Pode ser utilizado também como agregado, né? Então, aqui um exemplo de um concreto feito com pérolas de isopor, ó. Ele fica todo porosinho. Porosinho não, fica cheio de bolinhas de isopor, né? Então, é um material extremamente leve, né? Já os normais, pessoal, são esses agregados encontrados aí comum na natureza, né? O Gabriel está perguntando onde se encontra essa pedra-pome. Então, Gabriel, é geralmente em locais onde já teve alguma atividade vulcânica, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? Esse local, ele passou por algum processo, né? E aí ele tem essas rochas, certo? Essas rochas que o pessoal usa para lixar o pé já é um material fabricado, né? É um material, uma espécie de solo próprio lá que o pessoal tira, né? E calcina ele, e aí ele fica nesse formato dessa pedrinha, certo? Ou o pessoal vai nesse local onde teve essas atividades vulcânicas, né? Muito tempo atrás, né? E retira essas pedras, né? E faz o corte dela e fica aquelas pedrinhas comercial, certo? Então, nesses locais onde já teve ou passou por algum processo de calcinação, né, de altas temperaturas, né, forma esse tipo de material, ok? Os agregados normais, pessoal, são aqueles que têm a massa unitária entre 1 e 2 gramas por centímetro cúbico. Então, aí a gente tem, como exemplo, as britas comuns, os seixos rolados, areia natural, né? Então, tudo isso aí é considerado agregado normal quanto à densidade. Já os pesados são esses daqui, ó, pessoal. São alguns agregados também especial, né? Como eu já tinha dito para vocês, né? Granalha de aço, são aquelas esferas de aço, né? Brita de magnetita, que são agregados extremamente pesados. Então, para esse material ser considerado pesado, ele tem que ter a massa unitária maior que 2 gramas por centímetro cúbico. Então, esse material, pessoal, eu posso utilizar ele em alguns casos específicos, né? Como é o caso ali, ó, da argamassa de barita, que é utilizado para fazer barreira radiológica, né? Então, naquelas salas lá do hospital onde a gente tira a radiografia, né? Faz raio-x,
esse local ele tem que ter uma contenção dessa radiação, né? Então, para isso, a gente faz o revestimento dessas paredes utilizando essa argamassa especial, certo? Então, para evitar que essa radiação ultrapasse essa parede, né, e atinja pessoas lá fora, né? Então, são agregados especiais, né, que a gente pode utilizar aí na construção civil. Correto? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Então, aqui, pessoal, como a gente já havia dito, né, quanto ao tamanho, né, o agregado miúdo, ele é classificado como miúdo porque ele passa na peneira de 4,8. O agregado graúdo é porque ele fica retido nessa peneira de 4,8. Não tudo. Ah, tá, tudo certo. Ah, entendi. Beleza, Gabriel. Eu posso ter aí também uma mescla de graúdo-miúdo, né? Quando acontece essa mescla graúdo-miúdo, é quando eu tenho 15% de agregado graúdo e 85% de agregado miúdo retido na peneira de 4,8, né? O material pulverulento, como a gente já havia dito, né, é um material que passa na peneira de 0,075 milímetros. Aqui, pessoal, a gente pode ver algumas classificações comerciais, né, desse material, dessa pedra britada, né, das britas, né. De acordo com o número dela, né, o tamanho, a gente vê os diâmetros das partículas. Então, como vocês podem observar ali, ó, a gente parte do rachão primário, né, que ele é utilizado aí para fazer base de pavimentações, e os gabiões, né, como a gente já havia visto no começo da aula. E ele tem um diâmetro ali, ó, de 100 a 150 milímetros. Depois a gente tem a pedra número 3, que vai de 25 a 50 milímetros. Pode ser utilizada aí para fazer fundações, lastros e pavimentação, base de pavimentação, né? A pedra britada número 2, que é muito utilizada aí para fazer concreto estrutural ou não estrutural, e o diâmetro vai de 19 a 25 milímetros. A pedra britada ou a brita número 1, também é utilizado para concreto estrutural ou não estrutural, que vai de 12,5 a 19 milímetros. A gente tem o pedrisco limpo, que é muito utilizado aí para fazer os blocos de concreto e alguns pré-moldados, né, e também é utilizado para fazer a própria massa asfáltica, como eu tinha mostrado para vocês no início da aula. O diâmetro vai de 4,8 a 9,5. E por último aí, a menor fração aí é o pó de pedra, que também é utilizado para fazer blocos de concreto e alguns elementos pré-moldados, e também na composição da massa asfáltica. O diâmetro vai de 0,5 a 4,8 milímetros. Pessoal, como eu havia dito para vocês no roteiro de estudo, né, a nossa aula ela iria até às 10 horas, né? Então, a gente está já chegando às 10 horas, eu vou parar a apresentação por aqui, aí na próxima aula a gente continua aqui a partir da obtenção da argila expandida, certo? Então, pessoal, eu vou passar depois uma lista de exercícios para vocês, e eu gostaria que vocês fizessem os exercícios até esse conteúdo que a gente já viu. Até sexta-feira que vocês façam esses exercícios, né, do conteúdo que a gente já viu na disciplina, certo? Eu vou fazer uma chamadinha rápida aqui, né, porque, pessoal, as aulas aí que a gente está tendo, esses encontros que a gente está tendo aqui, eles estão valendo como nota no atitudinal. Salvo os casos dos alunos que têm alguma justificativa plausível, né, que vai ser repassada para Lesliene, os restantes vão ter a falta, né, não vai obter essa nota do atitudinal. Ok? Deixa eu só fazer a chamadinha aqui. Vou minimizar aqui. Eu
já vou interromper a gravação, pessoal. E aí depois eu vou subir esse material lá essa gravação no YouTube, tá?